Esse vídeo aqui vai ser dividido em duas partes. Primeiro, eu quero te dar um panorama geral sobre a decisão judicial envolvendo o pedido de um ETF à vista de Bitcoin pela Grayscale e a SEC, o que está acontecendo e quais os desdobramentos prováveis a partir de agora. Em segundo lugar, eu quero te mostrar como que com a disparada de ontem do Bitcoin, a quantidade de moedas da nossa carteira, de quem está aplicando a estratégia de multiplicação de satoshis, aumentou brutalmente. Então, com essa estratégia, ontem foi um dia que a gente ganhou duplamente, com a valorização do Bitcoin e aumentando significativamente a quantidade de moedas na carteira, sendo que esse segundo efeito ele é muito mais relevante para o médio e longo prazo, porque no curto prazo o Bitcoin sobe, corrige, como hoje está corrigindo, mas se consistentemente você está aumentando a quantidade de moedas na sua carteira, isso traz um efeito sem igual para a sua carteira. E um detalhe, essa mesma estratégia que funcionou muito bem hoje, funcionou também igual com a queda que o mercado teve no dia 17. Dia 17 o mercado caiu bastante, a gente teve um long squeeze, e igualmente naquele dia, que foi o contrário de ontem, com o mercado caindo bastante, nossa quantidade de moedas também aumentou. 3, 2, 1. Começando pelo primeiro tópico, então, em relação à manifestação favorável em relação à criação de um ETF de Bitcoin à vista, na verdade, essa foi uma decisão judicial que foi contrária ao argumento que negava a aprovação de um ETF de Bitcoin à vista. Foi uma juíza de um tribunal regional, de um tribunal local nos Estados Unidos, que acatou os argumentos da Grayscale, dizendo que o mesmo rigor regulatório que deve estar submetido, e de fato está o ETF de um Bitcoin futuros, também vale para um ETF de Bitcoin à vista. E esse rigor regulatório, esse compliance, ele já é cumprido no ETF de Bitcoin futuros e, portanto, não faz sentido algum, uma vez que se tratam de casos muito semelhantes, a negativa de um ETF de Bitcoin à vista. A juíza concordou com esse argumento e chegou a classificar, isso está escrito no processo, a decisão da SEC como arbitrária e caprichosa, dizendo que ela é incoerente e inconsistente com decisões anteriores, inclusive da própria SEC. Dito isso, a minha leitura é que a gente não está mais diante de uma situação de se o ETF de um Bitcoin à vista vai ser aprovado. Agora é uma questão de quando. Falando em quando, eu tenho algumas datas para te passar. A SEC tem agora até o dia 10 de novembro para se manifestar em relação a essa decisão, porque essa manifestação ela ainda é prorrogável. No entanto, ela tem um prazo final, que é o dia 10 de janeiro de 2024 agora. Então tá chegando muito próximo da gente ter um fim do desfecho dessa história. Desdobramentos possíveis ainda são recurso da SEC em relação ao órgão colegiado a que essa juíza pertence, a instâncias jurisdicionais superiores. Ela também pode acatar essa decisão e vir a aprovar o ETF de Bitcoin à vista ou acabar negando. Mas o fato é que a negativa ficou muito mais difícil, porque o argumento utilizado para negar a aprovação, ele não está se sustentando, e agora a gente tem uma ordem judicial que gera jurisprudência e aumenta bastante a probabilidade dessa aprovação. E aprovando o ETF de Grayscale, deve vir aí uma enxurrada de ETFs, Fidelity e a própria BlackRock. Inclusive, tem vídeo aqui no canal te mostrando um pouco do que você pode esperar do impacto de um ETF à vista de Bitcoin pela BlackRock no preço do Bitcoin. Esse é simplesmente um gatilho de alta que pode levar o Bitcoin para patamares que hoje são inimagináveis. Dada essa pincelada no primeiro tópico do nosso vídeo, eu quero te falar um pouco agora sobre a estratégia de multiplicação de satoshis. Eu apresentei ela em mais detalhe, com mais profundidade, nas últimas 3 lives que eu fiz aqui no canal. Essa estratégia envolve operações com opções de Bitcoin. E o mercado de opções, ele possui 3 dimensões: tempo, direção e volatilidade. Quando o mercado aumenta a volatilidade, a gente ganha com isso. Por isso que eu digo que ontem, quando o mercado disparou, quando aumentou a volatilidade, a gente ganhou muito. A gente literalmente multiplicou a quantidade de moedas na nossa carteira. Inclusive, quem faz parte do nosso curso recebeu sinais de todas as operações, e eu também fiz uma live fechada mostrando na prática, de uma forma bem transparente, o impacto real disso. Quem ainda não faz parte, eu também mostrei o resultado dessas operações num grupo aberto de WhatsApp.
Caso você queira participar desse grupo, eu vou deixar no link aqui na descrição do vídeo. O fato é que, em função da dimensão volatilidade do mercado cripto, quando o mercado se move, seja para cima, como foi ontem, quanto para baixo, como teve uma queda no dia 17 com o long squeeze, nesses dois cenários, os nossos ganhos aumentam bastante. Por isso, essa é uma estratégia antifrágil. A gente ganha com o mercado de alta, ganha também com o mercado de baixa. Só que, melhor que isso, eu acabei de te mencionar que o mercado de opções ele possui 3 dimensões. A volatilidade, eu citei um pouco do impacto agora há pouco, e também o tempo. Quem vende opções tem o tempo ao seu favor e as nossas operações elas se valorizam sistematicamente, consistentemente, tudo mais mantido constante, simplesmente com o decurso do tempo. Então, se eu fizer uma operação hoje e nada mais acontecer, Bitcoin nunca mais se movimentar, consistentemente eu vou ganhar com as minhas opções, isso vai colocar mais Bitcoins na minha carteira, simplesmente em decorrência da passagem do tempo. De tudo que eu conheço sobre investimentos, isso é o que mais se aproxima de uma renda passiva, porque você ganha simplesmente com a passagem do tempo. E o terceiro aspecto do mercado de opções que eu mencionei é a direção. Então, quando a volatilidade vai para um lado, você ganha com um determinado tipo de operação, quando ela vai para o outro, você ganha com um determinado tipo de operação. A vantagem é que você já pode deixar essas operações armadas com antecedência. Então, você não precisa se antecipar e antever qual a direção do mercado. Eu sei que para muitas pessoas são conceitos novos e isso pode talvez parecer complicado num primeiro momento, mas eu te garanto, é muito mais simples do que parece e é muito mais efetivo do que qualquer outra estratégia de investimento que você faça um teste por aí. E se você quiser se aprofundar nesse assunto, você tem 2 caminhos. Por enquanto, ainda estão disponíveis as lives que eu fiz, em que eu falo isso de uma forma mais didática, mais profunda, com exemplos práticos na tela do computador e te guiando, desde o conhecimento geral até a aplicação prática disso. E o segundo caminho, caso você queira acelerar o seu aprendizado, é adquirir a promoção do curso de opções de criptomoedas e do Pack Premium, que está numa promoção que nunca mais vai se repetir, e está no valor promocional, e você pode conferir detalhes no link que eu vou deixar aqui na descrição, assim como também vou deixar o link para as lives anteriores. Te vejo no próximo vídeo, um grande abraço e até mais!